Divino Mestre Jesus, amigo, irmão de todos nós, agradecemos, como sempre fazemos, esta oportunidade que temos tido de estudarmos de forma virtual, à distância, mantendo aqueles laços de fraternidade e mantendo aquele nosso esforço pela aprendizagem dos valiosos ensinamentos trazidos por Moisés, utilizando-nos para o entendimento do texto enigmático, as chaves que a doutrina espírita nos oferece, também a explicação magistral do nosso irmão Honório Onofre de Abreu. Agradecemos por termos essa oportunidade, podermos estudar um assunto tão instigante, que nos auxilia na nosso esforço pela evolução, pelo progresso. Pedimos o teu amparo, a tua inspiração, para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Muito bem, nós vamos então dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis de Moisés, capítulo 7, a partir do versículo 13. Então vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos, de alguns versículos a partir do versículo que vamos hoje abordar. Gênesis capítulo 7, versículo 13. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cão e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo o animal conforme a sua espécie, todo o gado conforme a sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda a qualidade. E de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou por fora. Então, vamos ficar aí apenas nesses 4 versículos, porque como o assunto é sempre bem instigante, bem vasto, certamente não conseguiremos abordar Se bem que eu vou ler aqui o versículo 17, porque é uma chance de nós chegarmos a esse versículo. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E o 18, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Muito bem. O versículo 13 diz o seguinte: E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cão e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. No mesmo dia entrou Noé. Aqui nós temos um ponto interessante. O Noé, nós já temos estudado aqui em Gênesis que esses elementos, Noé, Adão, Caim, esses personagens representam grupamentos, milhares e milhares de irmãos que foram evoluindo no tempo. Aqueles 2 grupos que nós já temos aqui abordado. O grupo dos exilados que chegaram no orbe e que se associaram ao grupo dos que estavam evoluindo na Terra, naquele abraço simbólico, por exemplo, realizado por Abraão, que teve 2 filhos. O primeiro filho com
a escrava Agar, Ismael, que formou as 12 tribos árabes, e o Isaac, filho da esposa legítima Sara, que deu geração às 12 tribos dos hebreus mais à frente. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, simbolizando aí a reciclagem do abraço, e Jacó, então, teve 12 filhos, as 12 tribos, que geraram as 12 tribos de Israel. Certo? Então, o Noé representa um grupamento. Mas nós aqui estamos trabalhando com o plano individual de cada um de nós. Então, Noé representa cada um de nós que vai adotando as diretrizes divinas e vai se transformando ao longo do tempo, formalizando, tanto no mundo interior quanto no mundo exterior, um novo caráter e uma nova humanidade com o passar do tempo, porque cada um de nós vai sendo instrumento divino para a renovação daqueles filhos que nós geramos. Podemos aí falar dos filhos consanguíneos e dos filhos espirituais, que são aqueles que se afinizam conosco e passam a trabalhar na linha mentalidade que nós compartilhamos no mundo. Então, são filhos, digamos que são filhos espirituais. Então, assim, nós vamos formando uma geração renovada, a partir de nós, da nossa influência, quando a influência é positiva. Lembrando que o exemplo arrasta, tanto para o bem quanto para o mal. Nós, de qualquer forma, individualmente, vamos sempre arrastar conosco espíritos encarnados ou desencarnados, segundo aquela linha da imitação natural, que é baseada nos laços da simpatia. Todos nós. Então é preferível que nós, sabedores dessa lei, que é uma lei natural, e Emmanuel, falando dessa lei em seus livros, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: é muito difícil para um espírito encarnado fugir da lei segundo a qual os filhos sempre imitarão os pais, porque é uma lei natural. Então, quanto mais rápido reformularmos, nos reajustarmos segundo o ensinamento espírita, mais depressa nós vamos colaborando com Jesus na formação de uma nova mentalidade no mundo e vamos atraindo aqueles que se interessam pela renovação, vamos atraindo segundo a pauta do amor, e aí nós não ficamos enredados nos laços complexos da lei natural das afinidades, quando nós ainda não estamos aperfeiçoados e nos mantemos aí na vida larga, atraindo segundo a lei natural de atração, que toda ela está assentada no pensamento. Pensando, atraímos. Sentindo, chamamos. Então aprendemos no livro dos Espíritos. O pensamento atrai e o desejo chama. Na pauta da sintonia e da afinidade. É uma lei natural. Então, no mesmo dia em torno Noé, significa o dia, o dia simboliza o momento da luz plena, clarificando o plano, o panorama. Então, o dia para nós aqui simboliza os primeiros lampejos do ensinamento espírita que recebemos na existência. Os primeiros raios de uma manhã
de uma manhã para o dia nascer feliz, fazendo até buscando aí uma conexão até com um trecho de uma música. Ou seja, para a partir daí dessa alvorada, o dia da nossa existência, para que o dia da nossa existência seja aquele dia de uma existência mais qualificada. Equivale a dizer aí, buscando a conexão com o Evangelho, que a nossa fuga não se deve dar no inverno. Lembra-se do sermão profético? Cuide para que a vossa fuga não se dê no inverno. Todo mundo pensa que a fuga das hecatombes, dos terremotos, do tsunami, não. É a fuga do mundo mental complexo que nós trazemos e que a entrada na arca chamada doutrina espírita possibilita fugirmos desse estado interior. Então essa fuga não pode ser... Qual que é o símbolo do inverno aí nessa simbologia da alvorada do ensinamento? E o inverno? O inverno simboliza que nós não aproveitamos aqueles primeiros lampejos e deixamos a vida aí passando, cuidando dos negócios, cuidando dos interesses materiais, deixando para depois, para quando nós aposentarmos, ou para depois do casamento, depois que eu tivesse os filhos, depois que eu construísse a minha casa. Aí, quando o elemento, então, resolve, agora aposentei, chegou a hora, aí já é tarde. Por que já é tarde? Porque as coisas antigas cresceram no mundo interior. Aí já fica mais difícil de serem extirpadas, amigos. Compreenderam? Então, aquela luz da alvorada, os primeiros lampejos, é para fazer germinar o trigo que está sendo semeado no nosso mundo mental. E ali já tem um joio já que nós trazemos já crescido. Mas se eu deixo para depois o cultivo daquela semente que eu acabei de receber, o joio só vai sendo fortalecido e vai se multiplicando. O que eu quero dizer com isso? As paixões vão se crescendo, vão se multiplicando. Os interesses materiais vão assumindo o controle daquela gleba do coração, certo? Então esse é o movimento que devemos fazer. No mesmo dia em que nós recebemos o ensinamento, vamos então partir para a adoção, para a vivência. Eu pergunto se está claro até aqui, se os amigos querem trazer alguma colaboração. Então, Luiz, quer falar alguma coisa aí, Luiz? Então, nós vamos notar, por exemplo, aí na genealogia de Gênesis, que Noé representa a reformulação ou reajustamento do Caim, que é um grupamento, e continuou reencarnando, e que sob o nome de Lameque, que viveu 777 anos, morreu e gerou o homem novo, que é Noé, que assumiu o controle da casa mental. Então Noé representa o homem novo que assume o controle da casa mental. O 777 simboliza o descanso que foi operado no mundo mental, no mundo interior, pela conquista do equilíbrio, da harmonia e da paz, pela vitória sobre as paixões desordenadas. Em contraposição ao 666, que é o símbolo da besta do Apocalipse. 666 representa o plano em que nós não conseguimos superar as imperfeições,
as paixões, então nós não conseguimos descansar interiormente. Ficamos sempre acossados pelas ansiedades, pelas angústias, pelos melindres ou pelas amarguras, certo? Então não temos descanso. Síndromes, síndrome do pânico, fobias, tudo isso simboliza a ausência de descanso no mundo interior. Certo? O descanso no mundo íntimo só é proporcionado pelas virtudes que vamos desenvolvendo. Paz de espírito, compaixão, serenidade, harmonia, equilíbrio. E as virtudes, amigos, só podem ser desenvolvidas pela prática do bem, não existe outro recurso. Pela prática do bem. O que eu quero dizer com isso? A prática do bem, que nós aí no meio espírita, costumeiramente, costumamos abordar como sendo a distribuição do pão, da cesta básica, cesta de Natal, que é importante, evidentemente, porque existe uma carência no mundo, desigualdade social é muito grande, e o nosso trabalho aqui, segundo apontado pela questão 806, é restaurar a equidade social e não aumentar a desigualdade social, que é o diagnóstico que os espíritos fazem para nós na questão 806. E não é por acaso que a característica do mundo de regeneração é que ele que no mundo de regeneração, perfeita equidade preside as relações sociais, que decorre da prática da lei do amor. E Lázaro, mais à frente, no capítulo 11, vai nos dizer que a lei de amor suprime a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então, esse assunto é pertinente. O mundo da regeneração é o mundo da equidade social, onde não haverá miséria, não haverá guerras. Emmanuel define que a civilização armada tem que desaparecer, então nós estamos muito longe ainda de um plano de regeneração clássico, como Santo Agostinho define. Como Santo Agostinho define no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, o problema é que nós temos espíritas que não entendem bem a questão e definem o mundo de regeneração a seu próprio talante, segundo os seus próprios interesses. Então, temos companheiros espíritas que olham para o panorama do mundo e dizem que é um mundo de regeneração. Santo Agostinho diz que o mundo de regeneração é um mundo de todos. E aí, como é que nós ficamos? Com quem que nós ficamos? Ficamos com Santo Agostinho e vamos lutar para melhorar o mundo. Porque aqueles que definem que o mundo atual é o da regeneração estão na pauta do comodismo, esperando que os espíritos resolvam o problema. Os espíritos vão resolver mesmo, pelo degredo. O degredo, a transmigração. Os que não estão colaborando para a construção de um mundo melhor, à medida que forem desencarnando, vão saindo, e no seu lugar reencarnam bons espíritos. Então não haverá alarde, não haverá ruído, a reencarnação, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, vai operar. Mas o nosso plano aqui não é esperar o inverno, que é a desencarnação, que nós podemos até ser degradados se nós não tivermos trabalhando pela transformação moral com afinco, com determinação, a pauta da aquisição das virtudes. Então, quando nós vamos para uma tarefa espírita e que vamos ali fazer a caridade que vamos fazer para conosco é desenvolver a virtude que aquela proposta didática operacional da caridade exterior me propõe. Que é ali no convívio, tanto com os companheiros espíritas, quanto com os necessitados, é eu desenvolver ali a paciência, a empatia, a simpatia, a compaixão,
a piedade, todas as virtudes que eu posso movimentar naquele momento. Essa é a caridade que fazemos para nós, pautada na caridade exterior. Então, a caridade exterior, que é necessária no mundo de hoje, ainda, certo? Vocês vão notar que se vocês forem dar um passeio lá na Suíça, vocês vão notar que lá não precisa de fazer caridade exterior. Não precisamos lá distribuir cesta básica, nós não precisamos lá distribuir agasalho. Por quê? Porque isso está resolvido pelo poder público. As pessoas têm o necessário para a sua sobrevivência. Então, lá na Suíça, qual que é a preocupação do espírita? É ajudar a solucionar os problemas emocionais, oferecendo a explicação espírita para os dramas emocionais, amigos. Deu uma ideia? Deu uma ideia? Abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul, existe todo aí um trabalho para nivelarmos o planeta de acordo com o que nós temos lá no hemisfério norte, por exemplo. Mas, curiosamente, é do hemisfério norte que ainda é no hemisfério norte que ainda presenciamos, lamentavelmente, uma grande indiferença moral. Ou não é? Lamentavelmente, estamos falando em termos de grande escala, tá? Em termos de grande escala. Então, quando todo o globo estiver aí socialmente equiparado ao hemisfério norte, penso que estaremos na regeneração. De fato. Até lá, amigos. O trabalho é esse aqui, ó. Reformulação e reajustamento do Caim, que somos cada um de nós. O Caim. Estamos lutando ainda. Como é que o espírita é reconhecido? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende por domar as inclinações más. Então, nós somos ainda os Caíns. Nós ainda não somos Noés. Não alcançamos o descanso. Estamos operando para alcançar o descanso. De acordo? E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cão e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Nós estamos falando aqui Sem, Cão, Jafé, que são filhos de Noé. Os 3 departamentos da casa mental perfeitamente identificados por nós. O Sem, superconsciente, o Cão, subconsciente, e o Jafé é o plano consciente, o nosso consciente desperto, onde nós lidamos para dominar as inclinações más que representam o subconsciente, o Cão, que é o que está estratificado, conquistado nos milênios e que emerge como os automatismos do caráter. Então, o nosso Cão, o nosso subconsciente já tem valor, tem os valores da retaguarda e já tem valores nobres já sedimentados. Já tem valores nobres sedimentados. Certo? Já temos aí muitas virtudes. Já temos muitas qualidades nobres. Nós estamos lidando hoje no plano para nós finalizarmos, vamos dizer assim, a transformação moral, nós suprimirmos as imperfeições que ainda restam para merecermos o plano da regeneração, que é um plano de todos já. Então, no plano da regeneração, não existe maldade como nós vemos hoje no mundo. Nós vamos lidar na regeneração com a maldade que os problemas emocionais ainda representam na nossa intimidade.
os males emotivos, as emoções em desalinho. Não é isso? Na regeneração, a alma penitente encontra a calma e o repouso e termina por se depurar. Santo Agostinho, falando do mundo de regeneração. Certo? Calma e o repouso. Nós não vamos precisar ter medo de sair na rua, sermos assaltados. Não vamos precisar ter medo de deixar a casa aberta. Por quê? Porque não haverá esses elementos violentos mais no mundo. Nós vamos ter um repouso e descanso para educar os filhos, engrandecer o espírito, intelectual e moralmente. Essa é a definição clássica dos espíritos. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos mundos de regeneração. É preciso estudarmos o assunto lá, meditando, conectando os pontos de um capítulo, de um tópico com o outro e as entrelinhas. Estudar a doutrina espírita não é fácil. Exige empenho, exige esforço, exige dedicação. Porque nas entrelinhas se encontram tesouros. Não vai ser apenas com uma leitura do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos compreender todo o arcabouço maravilhoso da doutrina espírita. Não. É preciso estudar, fazer as conexões, encontrar. Muitas vezes nós vamos encontrar a explicação de um tópico num outro capítulo mais à frente, ou no outro livro da codificação. Então é preciso fazer anotações, fazer conexões, fazer correlações, para nós entendermos amplamente o assunto. Então, Sencão Jafé define aí os 3 planos aí da casa mental e as mulheres, os sentimentos pertinentes. Sentimentos. As mulheres são os sentimentos. As 2 asas da evolução, razão e sentimento. Então, no subconsciente nós temos padrões de sentimento e padrões de pensamento. Então nós temos lá, tem o cão, tem a esposa do cão. No plano consciente, temos a mentalidade que estamos hoje buscando reformular e os padrões de sentimento que estamos buscando transformar. Um casal. E o plano do superconsciente, que nós estamos buscando interiorizar, também tem lá o seu casal, que é a mentalidade dos espíritos superiores que estamos tentando compreender e o padrão de virtudes dos espíritos superiores que também estamos buscando entender a partir dos exemplos que Jesus deixou, que é o modelo e guia, o tipo mais perfeito, para o qual devemos voltar a nossa visão, para compreendermos um padrão de virtude elevado, um padrão de conduta nobre, um padrão de pensamento altamente qualificado. Certo? Então, todo esse movimento, entrou o Sem, o Cão, o Jafé, que são os filhos com as esposas, entraram na arca, é um símbolo definindo que nós estamos hoje conscientes desse arcabouço no nosso mundo interior. Estamos conscientes, porque a doutrina espírita nos permite vislumbrar os nossos potenciais. O que é o autoconhecimento para o qual chama a nossa atenção os espíritos na questão 919? E a identificação do mundo interior. Os padrões instintivos, que precisam ser ainda reformulados, porque os instintos são embriões dos sentimentos. Os padrões nobres que nós já temos que para reforçar e investir nesses padrões nobres.
qualificando segundo aquela linha de conduta que Jesus oferece para nós, como modelo e guia. E nós vamos observar que esse exercício de observar Jesus, buscar compreender Jesus, o seu pensamento, sua filosofia de vida, sua forma de agir e os seus sentimentos, vão fazer emergir nosso próprio mundo interior para identificação, e nós vamos também, com isso, naturalmente, despertar para a natureza interior daqueles com os quais convivemos. Para julgamento? Não. Para auxiliar na pauta do que nós já temos condições de compreender. É um movimento natural, amigos, decorrente do estado de consciência desperta. E a doutrina espírita nos dá, por exemplo, os espíritos trazem diretrizes para que a gente possa caminhar com segurança até nesse terreno aí do que fazer com o que nós vemos no coração do próximo, que emerge na sociedade. Emerge como corrupção, como crime, como falta de empatia, como indiferença moral, insensibilidade. O que nós vamos fazer com isso que vemos no coração do próximo? Vamos jogar no ventilador? Os espíritos nos ajudam. Por exemplo, capítulo 10 aqui, vocês vão me permitir aqui ter um pouco de paciência que eu vou ler. 3 tópicos aqui, são pequenos. Capítulo 10, item 19. Kardec titulou assim: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Veja que pergunta interessante. É o título, né? Uma pergunta e é título. Aí o Kardec continua: ninguém sendo perfeito, que é o nosso caso, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? São Luís vai dizer: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Então, vejam bem, nós temos o dever de trabalhar pelo progresso de todos. Foi isso que Jesus fez quando ele repreendia os fariseus, chamando-os de raça de víboras. Certo? Que é aquele ponto que vai chocar, que é para o irmão despertar. Então, trazendo aqui para o nosso território, os coordenadores de tarefa espírita devem repreender aqueles companheiros que não estiverem seguindo as normas da tarefa espírita que ele coordena. Devem repreender, amigos. Nós temos, os coordenadores, temos uma responsabilidade com a tarefa a nós confiada nessa grande arca que é a casa espírita. Certo? Mas aí continua São Luís: mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como a maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Então vejam bem, tudo depende da intenção. Estamos fazendo pelo prazer de denegrir ou com o propósito de ajudar no progresso individual? Porque Deus olha a intenção, amigos. Olha a intenção. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade, com o prazer de denegrir. No primeiro, é um dever que a caridade humana seja cumprido com todo o cuidado possível. Então, se nós estamos observando algo
complexo da parte de alguém, nós temos o dever, amigos, de repreender. Será repreensível, continua São Luís na questão número 20. Seria repreensível notarem-se, vejam bem, essa pergunta é importante. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? São Luís, tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ou vedado ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Amigos, a doutrina espírita é extraordinária, ela é coerente. Acabamos de falar aqui que nós temos que ver o mundo como o mundo é, e não com óculos cor-de-rosa, como místicos propalam por aí, alienados. Temos que ver o mundo como ele é. Fazer o diagnóstico do mundo como ele está para melhorarmos o mundo, amigos. Nós não estamos aqui no mundo a passeio, curtindo férias, na reencarnação, não. Nós estamos aqui para melhorar o mundo. Eu posso melhorar o mundo adotando um animal abandonado na rua, estou melhorando o mundo. Eu posso melhorar o mundo zelando por uma planta no passeio da minha casa. Estou melhorando o mundo. Vamos tirar um pouco o misticismo do circuito de achar que nós vamos melhorar o mundo enfurnados na casa espírita no templo, orando. Nós entramos na casa espírita, vamos orar, dirigimos reunião mediúnica e fazendo abominações na vida particular, até às vezes com a própria parentela, como nós temos tido notícias. E o elemento vai lá na casa espírita, bate no peito e se diz espírita. Vai cuidar dos coitadinhos dos espíritos sofredores, ou vai levar o pãozinho da campanha do quilo, mas dentro de casa ele não enxerga o que ele está fazendo naqueles corações mais próximos a ele. É lamentável, não é isso? Questão 21, para terminarmos aqui. Está tudo dentro da pauta aí, amigo, da identificação. Eu tenho que identificar principalmente o cão, que é o complicado. Haverá caso em que convenha se desvende o mal de outrem? Apertem os cintos. Os mais místicos aí, apertem os cintos, tá? É muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-lo. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Precisa nem desenhar, precisa, amigo. Isso vale para tudo na sociedade. Vale para tudo. Vale para a política. Vale para as lideranças religiosas. Vale para tudo. Não tem como nós fazermos dissociações aqui na sociedade. Mantemos o espiritismo num plano à parte da sociedade. Isso toca na questão política, por exemplo, de forma muito impactante. Nós espíritas, temos que saber identificar o caráter das lideranças e fazer as escolhas com base no caráter.
Sinto muito, amigos. A linha de corte é Jesus. A árvore que passou a vida inteira dando maus frutos não pode dar frutos bons de repente. Uma árvore que desde a juventude só deu maus frutos na sociedade não pode, não tem como de repente ela dar bons frutos, amigos. É preciso reconhecermos, identificarmos. Então, todo esse quadro vai mantendo uma complexidade no mundo, vai mantendo o mundo na pauta da expiação. Quando nós temos os líderes indiferentes à grande massa, interessados apenas nos seus próprios interesses particulares, nós vemos o quadro que vemos na sociedade. Em todos os países, de um modo geral. Então é triste, o assunto é triste, o assunto pode incomodar, mas nesse estudo como o nosso aqui, eu não estou muito preocupado se eu vou incomodar, não. Porque nós temos que acordar, amigos. Nós aqui somos Noé. O Noé é aquele que está desperto. Ele identificou o Sem, o Cão, o Jafé, ou seja, ele sabe o que é um padrão de complicação interior, que é o cão, instintivo. Ele sabe o que é o Sem, que é o padrão superior, representado por Jesus, por Kardec, pela doutrina espírita, e o Jafé é o plano da consciência desperta, onde os dois emergem, o cão e o Sem. Então, por exemplo, quando os espíritos dizem para nós, reconhece-se o verdadeiro espírita, por domar as suas inclinações más, que é o cão, e por sua transformação moral, que é o Sem, não tem como, amigos, nós domar inclinações más sem o conhecimento que o Sem traz para nós. Ô, Júlio. Porque o Sem é a virtude. O cão é a paixão. A paixão é agradável. Porque é o nosso automatismo. É o que nós gostamos. Lembram-se, só um minutinho, Luiz, lembram-se dos Espíritos dizendo, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles falam do dever, que o dever é muito difícil de ser cumprido porque ele contraria os impulsos do coração, é isso que nós estamos falando aqui. Pode falar, Luiz. Não, desculpa a minha falha de memória, mas eu não estou lembrando como é que você faz essa correlação dos três, Sem, Cão e Jafé, com os níveis da casa mental. Por que o Sem é plano superior, o Cão é subconsciente? Eu não estou lembrando. O Sem é representado pela doutrina espírita. Mas por quê? Porque a doutrina espírita, ela foi materializada. Por que é o Sem? A doutrina espírita, ela representa a continuidade da revelação divina. Moisés, Jesus, Consolador, certo? Moisés, Jesus e o Consolador. É a sequência natural da revelação que desce para a Terra dos padrões morais superiores que aqueles elementos que trouxeram já foram capazes de identificar e vivenciar. Então, o Sem... Mas por que é com o Sem e não com o Jafé? Isso que eu quero saber. É o campo da consciência onde você vai adotar o fora da caridade não há salvação, plano didático, que você recebeu da codificação espírita, porque até o dia que você entrou na casa espírita, você não fazia nem ideia do que era fora da caridade não há salvação. Você estava cuidando dos seus interesses materiais, da sua vida, certo? Levando a sua vida natural, seguindo os seus impulsos, seguindo os seus desejos. Ou não estava? Ô, Júlio,
Não, não, não é isso que eu estou perguntando, não. Olha só. Eu explico melhor. Mas por que o plano superior está representado pelo Sem e não pelo Jafé? Por que essa ligação? O Jafé é a consciência desperta, é o hoje. Mas por que não é o cão? Porque o cão é símbolo do subconsciente. Mas por quê? Porque ele é o Isso é que eu Caim. quero entender. Porque ele é o Caim. Hã? Ele é o Caim. Mas isso é arbitrário? Não, não é arbitrário. Ele é o Caim, amigo. Ele está na Arca de Noé, está onde? Está lá no porão. Você já estudou o livro No Mundo Maior? A Casa Mental? Já. O que, que, é, Tem um tempo, o, né? que é o subconsciente? O plano dos impulsos, sede dos impulsos automáticos. O que são os impulsos automáticos? Mas por que o cão representa esse subconsciente? Por que ele representa? Estágios da casa mental, subconsciente, consciente e superconsciente. O cão está associado ao Caim, o Caim que ouviu, o Caim que representa a desobediência ao ensinamento divino. Ele matou Abel, que é o plano da superior que desceu para ele. Aí eu vou ter que fazer para você aqui todo apanhado de Gênesis, mas não vai ter jeito, não. Não pode deixar. Eu vou ter que fazer uma revisão lá para entender de novo. Porque nós vamos lembrar do casal principal, Adão e Eva. Certo? Uhum. Adão e Eva. Adão, o que é Adão e Eva? Razão e sentimento. O que é a serpente ali na árvore? É a onda mental rasteira. O que é a árvore? A árvore é uma pessoa. Adão, Eva, serpente, árvore é uma parábola, amigos. É uma parábola do mundo mental. O Adão é a razão. A Eva é o sentimento. A serpente é a onda mental que chega de alguém para nós. Ela chega como? Você tá aí no seu dia a dia normal, você tem um pensamento, gostei desse pensamento. Qual que é o nosso trabalho? É identificar aquele pensamento, se aquele pensamento é justo, adequado ou não. E qual que é o padrão que nós temos para identificar? A doutrina espírita. Se eu acolho a onda mental, aquela onda mental, se eu gostei, eu vou agasalhar a onda mental na intimidade. O gostar é da parte da Eva. Certo? Você está escutando um político aí. Aí o político lança um pensamento. Gostei dessa ideia. É isso mesmo que eu quero. Vai lá e deposita o voto. Certo? Aí você gerou um filho. Um voto. Aí no somatório dos votos, nós vamos ter na sociedade uma liderança que vai ser ou o chicote da sociedade ou o instrumento da misericórdia. Então, trazendo para o plano da vida. Certo? Na pauta da simpatia, porque o assunto não é fácil, não, amigos. Então, Adão, não é isso? Adão identificou a Eva, Adão foi criado, a razão surgiu. Criou Deus Adão do pó da terra e tal, certo? É a evolução do espírito. O espírito chega a um determinado lance que a razão se desenvolve. A razão desperta. A razão desperta, por que a razão desperta? Porque ela identifica os seus padrões de sentimento. Ela identificou a Eva. O que é identificar a Eva? Isso aqui chama egoísmo. Isso aqui é o orgulho. Esse aqui é a vaidade. Identificou. O que eu vou fazer com isso? É o plano do Jafé, que é o consciente. Eu vou ter que trabalhar essas emoções. Certo? Então, o Adão representa aquele elemento que já identificou a Eva, já identificou os sentimentos que ele traz na intimidade, mas ele ouviu a onda mental rasteira que perpassou,
o sentimento dele gostou daquela onda mental, ele agasalhou e ele adotou aquela onda mental como padrão na vida. Então ele gerou o primeiro filho, que nesse caso aí, como a onda mental é rasteira, é o Caim. O que é o Caim que foi gerado, amigos? A maldade, a imperfeição, a paixão, os nossos lances complexos na vida. Quando eu xingo alguém no trânsito, é o Caim que está vivo. Por que eu xingo? Porque é um padrão que está aqui arquivado e no automatismo do trânsito ali ele emerge naturalmente, sem que eu tenha força, sem que eu precise fazer força. Então é o cão, é o padrão de subconsciente. O Jafé é quem trabalha no plano consciente com o padrão que emerge. Agora, como é que eu vou trabalhar o padrão que emerge do subconsciente sem a diretriz superior? Não tem jeito, que é o 100. Que é a minha simpatia pela doutrina espírita. Então, são símbolos. Você poderia aqui chamar o 100 de cão, o cão de Jafé, o Jafé de Noé, são terminologias aqui simbólicas, que trabalham os planos de profundidade. Beleza. No texto bíblico, da genealogia, da linha natural da genealogia biológica, a descendência do 100, que é o Abel que retorna, é que gerou Jesus lá na frente. Foi dando oportunidade a que os espíritos melhorados foram reencarnando, amigos. Deu uma ideia aí, Luiz? Não, beleza, valeu. Ficou ótimo. Então, o que é o Consolador Prometido? É o 100 qualificado que retorna. O Consolador não é o cristianismo redivivo? O Consolador não vem revivecer o Evangelho entre nós? Nos relembrar de Jesus, de tudo o que ele disse? Acrescentar o que ele não poderia dizer? Não é isso que Jesus define como sendo as características do Consolador? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16. Então, como é que eu vou identificar meu egoísmo? O meu egoísmo só vai despertar quando eu interiorizo fora da caridade da salvação. E aí eu vou ver que eu não sou tão caridoso. Certo? Então, o Espiritismo para nós é uma alavanca para nós acelerarmos o processo de evolução. Nós iríamos evoluir se não fôssemos espíritos? Iríamos, mas nós iríamos evoluir pelos impactos. O que eu estou querendo dizer? Nós iríamos seguir os nossos desejos, nossas intenções, nossos sentimentos, e aí nós iríamos conduzindo a nossa vida na pauta do que nós gostamos. Aí nós iríamos aprender pela dor, muitas vezes. Na pauta da atração natural, pelo que nós vamos atraindo, amigos. Então, a doutrina espírita é aquele recurso que a providência divina oferece para nós sairmos da evolução pelo impacto. O que é a evolução pelo impacto? Vamos supor que você não sabe nada de cão, de Jafé, nem de 100. Você não sabe que o cão representa o subconsciente, a sede dos impulsos automáticos, certo? Está na sua vida natural, está com o seu carro natural aí, dirigindo o trânsito, escutando lá a sua música, certo? Um elemento te dá uma fechada no trânsito, aí você tem aquele impacto, emerge aquela emoção forte, aí você vai e xinga o elemento. Não acontece isso no trânsito? Você não tem aquele controle, calma, vamos respirar, o espírito é reconhecido por domar as inclinações, mas você não interiorizou isso ainda, você não teve o contato com o 100. Está seguindo a sua vida. O que pode acontecer? O elemento pode sacar uma arma e te dar um tiro. Você pode ficar paraplégico, pode ficar com problema mental, pode desencarnar, evolução pelo impacto. Então você vai aprender pela dor que você tem que refrear seus impulsos.
A doutrina espírita é para nos retirar desse plano de evolução, da dor. Colocar as rédeas do processo na minha mão. Então, eu estou no trânsito, certo? É natural que, perante uma fechada, o eu natural, sedimentado, queira reagir, mas aí entra o 100 que eu já escutei lá na casa espírita, eu já estou lendo. Calma, oração, paciência. Aí eu engulo, refreio, certo? O que acontece? Cada um segue seu caminho. Deu uma ideia? Então, amigos, aí tem um outro lado da moeda. Nesse mesmo exemplo do trânsito. Mesmo exemplo do trânsito. Eu vou sentir aquela emoção forte. Eu vou ser chamado ao autocontrole. E eu posso observar o outro que vai reagir, vai me xingar, porque esse é o cão que ele está manifestando. Qual vai ser minha postura perante ele? O que eu vou oferecer para esse cão? Aí eu tenho que ser o 100. Eu já tenho um conhecimento superior. Eu vou ser o 100 para ele. Como? Eu não vou reagir, eu vou ter calma, vou ter paciência, eu mentalmente vou enviar um pensamento positivo. Estou sendo um 100, amigos. Eu não reagindo, o elemento vai ficar impactado por aquilo. Pode ficar até xingando ali, mas depois em casa ele vai pensar, puxa vida, eu fechei o camarada, eu que estava errado, ele não reagiu, graças a Deus que ele não reagiu. Então, quer dizer, a voz do sangue do irmão entrou naquele coração. Perceberam? Estamos trabalhando com símbolos aqui, para nos ajudar a sair desses impactos tristes da vida. Que nós vemos aí, lamentavelmente, amigo, nós estamos vendo isso aí no dia a dia, na sociedade. Não é isso que vemos? Então, aquele irmão que exterioriza um exemplo complexo, e muita gente bate palma, acha bonito, para nós espíritas é lamentável. Não importa qual seja a ideologia, não importa, nós temos que buscar o melhor das pessoas. Ajudar as pessoas a verem que estão na pauta do erro, do equívoco, quando for possível. Para nós é um dever. São Luís definiu aqui para nós o dever. Capítulo 10, meditem, itens 19, 20 e 21. É muito importante. Tem implicações robustas e profundas para a nossa sociedade, nossa vivência no dia a dia. Ela nos tira daquela condição de místicos que vamos orar quando vemos a complicação, para aqueles que devem agir tendo a oportunidade. A doutrina espírita não veio ao mundo para ser mais uma religião formadora de alienados, místicos, que tem na doutrina espírita um subterfúgio para cultivarem seus próprios interesses egoísticos e não olhar para os que sofrem nas várias frentes que se apresentam na sociedade, todos os campos. Então é isso. Na semana que vem, nós vamos continuar aí desse ponto do capítulo 13. Vamos retomar aí os símbolos, porque representam 8 ao todo. Vamos aqui observar. Noé e sua esposa, os 3 filhos e as esposas, representam quantos? 8 ao todo. E formam aí um quadrado, não forma? Quadrado básico da evolução. E nós podemos até trabalhar com o símbolo de um cubo, porque é macho e fêmea.
4 machos, 4 fêmeas. Então, estamos trabalhando aí as bases, os fundamentos da casa mental. Os padrões de pensamento e sentimento automáticos, os padrões de pensamento e sentimento que nós estamos trabalhando e os padrões superiores de sentimento e pensamento que nós vemos, por exemplo, em Jesus, modelo e guia. Que vão ser o parâmetro para balizarmos a nossa própria evolução. Então, que Jesus nos abençoe, permita-nos estarmos de volta na semana que vem.